Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo vai ser o primeiro vídeo do canal. E assim, eu queria falar um pouquinho para vocês, me apresentar. Eu sou a Cleide Santos, né? Sou casada, tenho 35 anos e tenho 2 filhas. Passei por umas experiências aí na parte da espiritualidade, na parte da fé que a gente tem, todos nós temos. E assim, a minha vida depois dessa experiência tem mudado muito. E assim, essa mudança, eu sei que assim, não foi uma mudança assim minha. Eu sozinha consegui essa mudança, eu sei que não foi. Porque assim, muitas mudanças, muitas coisas que eu passei, assim, é coisas assim que eu, Cleide Santos, tipo, jamais faria, jamais tinha condições de passar assim por essas experiências sozinha. E eu assim, sempre sou uma pessoa de muita fé, tenho muita fé em Deus, mas assim, nunca tive assim uma experiência mais assim intensa assim, né? E recentemente eu passei por um problema de saúde, onde nesse problema de saúde, assim, foi muito desgastante, né? A gente vai no médico, a gente descobre algum problema de saúde, a gente não sabe lidar. E assim, quando a gente, né, descobre que aquele problema seu pode te levar a um câncer, algo do tipo, é muito doloroso, é um processo muito triste. E o que aconteceu? Descobri uma bactéria no estômago. Essa bactéria, o médico disse que ela estava evoluindo, e eu comecei assim, me desanimar muito, porque assim, as únicas pessoas que eu conto muito é com a minha família, mesmo tendo o apoio deles para ali o suporte deles, né, de entendimento, de compreensão, mesmo assim era muito difícil. Só que eu sempre fui uma pessoa assim, de me automotivar. Eu mesma, independente de qualquer problema que eu tenha que eu passe, eu sempre assim procuro assim tudo que tem à minha disposição para mim se automotivar. Porque assim, na minha infância eu cresci assim numa família simples, né, uma família do sítio, e assim, onde eles não têm o hábito assim de se apoiar, né, de um irmão apoiar o outro, de tipo do pai e da mãe ser muito presente. E assim, isso fez assim eu acabar ficando assim uma filha também que onde meus pais também não dava tanto essa atenção para mim. Então assim, eu tenho isso hoje da minha família, mas mesmo tendo da minha família foi difícil para mim passar por esse período. E o que eu fiz? Eu comecei a ler livros que fala de algum problema de saúde, livro de participar de palestras de inteligência emocional. E fui em uma palestra dessa que eu me senti assim, como se eu fosse o tempo todo essa pessoa que tivesse essa inteligência emocional. E assim, quando eu participei desse workshop, dessa inteligência emocional, nessa época eu estava atuando como cabeleireira, como manicure, e assim, até aí era só isso que eu ia fazer. E nessa palestra serviu para me mostrar que muitas coisas é a nossa mente que cria. Assim, muita dificuldade é a nossa mente que coloca pra gente que você tem essa dificuldade, que essa dificuldade vai aumentar na sua vida. E eu comecei a me interessar por esse lado, né? Porque eu falei assim, puxa vida, eu tô com um problema de saúde e assim, e cada vez que eu entristeço, que eu fico triste, esse problema aumenta. E comecei assim pensar, foi como se assim, até o momento dessa palestra, eu fosse uma pessoa assim, que eu vivia muito no inconsciente. Foi assim uma coisa muito engraçada, porque foi como se fosse um despertar para mim ver que realmente a mente da gente comanda tudo, muito, muito no nosso corpo. E eu me interessei muito por esse lado.
E eu fui aplicando tudo que eu fui aprendendo desde então, eu fui colocando em prática na minha vida. Eu tinha sintoma de doença, fazia os exames e aquilo, muitas doenças não aparecia, outras aparecia. E o que eu fui observando? Fui observando que, como a gente vive muito hoje em dia as pessoas falam muito assim, né? As pessoas estão muito no automático. Então, assim, isso tá adoecendo muito as pessoas. Só que como eu percebi que eu vivia muito, tudo que eu fazia era inconsciente, não era consciente do que estava acontecendo, isso estava me trazendo a doença. E foi algo assim, quando eu comecei a fazer as meditação, que eu aprendi, que eu fiz o curso de Lei da Atração, comecei a fazer as meditação, fiz uma rotina para mim, para acordar 4 horas da manhã, porque eu faço faculdade também, então esse horário para mim é muito bom. Também aprendi que não sou da noite nem da tarde, que eu sou da madrugada, para me estudar. Muitas coisas que eu me desenvolvo na parte da manhã, que também é um momento próximo aí eu vou estar falando disso para vocês, vou estar fazendo um videozinho para explicar para vocês sobre isso também. Como que eu, me descobri que sou uma pessoa da madrugada. Minhas ideias, minhas criação, meus estudos, tudo flui na madrugada. Então isso também é muito interessante, depois eu vou estar falando disso para vocês. Mas voltando aqui na parte da saúde, então eu comecei a colocar em prática comigo tudo que eu ia aprendendo. E como eu vi, gente, que esse lado é muito intenso, é muita coisa para você estudar. E assim, mudei minha faculdade, eu fazia podologia, fui para terapias integrativa, medicina germânica, medicina tradicional chinesa, homeopatia, fui para todas essas áreas. Então assim, agora estou fazendo estudo até brinco, né? Que a minha felicidade é estudar mente humana, comportamento humano, fiz teste DISC, então assim, gente, é maravilhoso, quem gosta é maravilhoso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar tudo que eu fui aprendendo comigo, com a minha família, e fui vendo que realmente isso tem muita lógica. E que assim, a gente que cria muitas situações na nossa vida e isso nos adoece. E então eu comecei a fazer as meditação, eu acordava 4 horas da manhã, eu comecei das 4 até as 5 eu fazia minhas orações, minhas meditação, e nesse período desde que eu descobri esse problema no meu estômago. Eu tenho uma amiga, né, assim, de muitos anos já, mas nunca tive, assim, uma relação tão, assim, né, diferente como foi nesse período para mim de importância. Ela me ligou, na verdade me mandou um áudio, e ela pedia para mim fazer uma campanha de oração na madrugada. Quando ela pedia para mim fazer a campanha de oração na madrugada, eu dava risada. Eu falava para ela assim que ela era doida, que eu dormia demais, que eu jamais ia acordar na madrugada. E o que aconteceu? Quando eu peguei esse meu exame, e esse meu exame estava dizendo que eu estava com essa bactéria a caminho de um câncer no estômago, eu olhei para o exame e olhava para aquele áudio dela. E eu falei assim: coloca eu nesse grupo aí das mulheres aí de oração na madrugada, que eu vou fazer essas orações na madrugada. E comecei a fazer, e essa campanha era 3 dias de oração na madrugada, e essas orações era voltada para quê? Era voltada para o financeiro, para você pedir para Deus, para abençoar seu espaço, né, de trabalho. E assim, só que eu não pedi para abençoar meu espaço de trabalho, eu pedi pela minha saúde. E eu vinha pedindo muitas coisas para Deus, muitas coisas mesmo, assim, não estava no papel, mas estava tudo na minha mente. E eu não acreditava, eu pedia, mas eu não acreditava. E assim, então assim, aí eu ia ficar 3 dias fazendo essa campanha de oração na madrugada, não era jejum, era somente oração. E assim, comigo foi diferente, eu não fiz somente os 3 dias, eu fiquei do dia 2 de novembro de 2022 até o dia 10 de novembro
de 2022. Então eu fiquei assim, eu fiquei muito mais do que o tempo. E nesse período eu não dormia e eu não comia e não sentia fome e também não passava mal durante o dia. E as minhas clientes vinham e eu atendia elas normalmente. Então foi uma experiência muito incrível. E foi durante essa experiência que assim que Deus me mostrou muitas coisas. Muitas maneiras que eu tinha que levar a minha vida. E é como eu venho fazendo e vem dando resultado. Então, assim, eu pedia, né, direção e recebia as confirmação. Era algo assim que só quem passou por essas experiências sabe o que eu tô dizendo aqui. Mas, assim, eu queria dizer para vocês que eu tenho... e assim, durante esse período, dessa campanha, problema no estômago desapareceu, problema de saúde acabou. Nossa, minha família assim mudou, assim, o comportamento, o entendimento, assim, a relação assim da nossa família um com o outro, nossa, mudou muito. Foi como assim se a gente tivesse uma carga espiritual muito grande, que foi o que eu senti durante essa campanha, como se assim são coisas que eu descobri nesse período, que no decorrer aqui dos vídeos eu vou estar passando para vocês, porque assim é muita coisa que mudou. E durante esse período eu senti que eu tinha que fazer, que uma confirmação de que era para mim fazer esse canal no YouTube, porque era uma forma de alcançar bastante pessoas. Então sim, eu queria dizer para vocês que eu tenho bastante experiências minhas, familiares, para passar para vocês, já na intenção de motivar, de influenciar vocês. Às vezes vocês estão com alguma dúvida, passando por algum problema e vocês acham que não tem solução, e tem, gente, tem solução, porque tudo tá no coração, que é comandado por Deus, e na mente, que também é comandado por Deus, porque assim, a gente fala muito o nosso pensamento, só o que tá na nossa cabeça, mas assim, o que Deus ama é o que tá no nosso coração, porque assim, quando a gente age com o coração, a gente não consegue ver maldade, a gente não consegue fazer maldade, a gente não consegue pensar coisas ruins. E assim, tudo que a gente pensa, aquilo vem de alguma forma até a gente. A gente manda pensamentos, energias para o universo, tudo isso volta para a gente. Então, assim, queria dizer para vocês que vocês podem, se vocês gostarem estiver gostando do primeiro vídeo, vocês podem se inscrever no canal, vocês podem mandar o link, mandar para os amigos de vocês, que às vezes em algum momento de vocês assistir, vocês se identificam, vocês percebem que pode estar ajudando algumas pessoas. E o primeiro vídeo é isso. Eu sei que aqui não deu para passar tudo ainda, né? Porque tem bastante coisas, mas aos poucos eu vou estar passando, e espero que quem assistir esse vídeo que realmente sinta-se, né, abraçado de alguma forma, sinta-se que esse vídeo vai fazer diferença, que alguma coisa vai contribuir para a vida de vocês, porque foi nessa intenção que eu tô fazendo, até porque eu sou uma pessoa assim que não parece, mas assim, eu sou tímida. Então assim, todos os meus testemunhos, tudo que eu preciso passar é o que Deus me mostrou, faça na rede social, porque assim, tentei passar alguns testemunhos que aconteceu comigo na igreja, mas assim, gente, fui até o altar, mas não consegui. Então assim, também isso é um processo que eu tô passando, mas que eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir passar, que, né, a gente chega lá, né, como tudo nessa vida muda, evolui, eu tô estudando para isso, e a gente vai melhorando aí aos poucos, mas é isso. E o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês também dos tópicos que vão ser abordados, que a gente vai fazer algumas pequenas entrevistas, até com essa minha amiga, que ela foi uma grande incentivadora aí para mim, para, né, abrir minha mente. Ela é uma pessoa de muita oração, então assim, é uma pessoa assim que eu tenho no meu coração pro resto da minha vida. E em breve a gente vai estar fazendo aí um videozinho juntas aí, para falando de uns assuntos que também vai contribuir muito para vocês que vão assistir esses vídeos, vai se sentir abençoado, porque ela é uma pessoa muito abençoada. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu queria que vocês se sentissem abraçados,
Que Deus abençoe cada um de vocês e que os sonhos de vocês se realizem e que estarei sempre que possível aqui postando vídeos para contribuir aí para o crescimento, para a evolução, para influenciar vocês, passar aí os conhecimentos para vocês que eu estou adquirindo por aqui, tá? Então, beijos, fiquem todos com Deus.